Meu nome é Aline, sou voluntária da Casa Espírita 12 Apóstolos e que a luz do Mestre Jesus possa nos envolver essa noite. Bom, como já foi dito, o tema central do Evangelho hoje é o perdão. E para iniciar, eu gostaria de contar uma pequena história. Um discípulo chegou até o seu mestre e questionou: Mestre, por que eu devo perdoar? Por que eu devo conceder o perdão àquele que me fez tão mal? E o mestre então parou e disse para ele: vá até ali, pegue 2 sacolas e eu quero que em cada uma dessas sacolas você coloque 10 batatas. E você vai amarrar essa sacola e carregar elas junto a você. O discípulo não entendeu muito, mas ele fez o que o mestre pediu. Então ele foi, pegou as sacolas e em cada uma ele colocou 10 batatas. Amarrou e colocou nos seus ombros. E seguiu. No começo, ele achou tranquilo, estava muito fácil carregar aquelas batatas. Mas, com o passar do tempo, ele foi percebendo que ia ficando um pouquinho mais pesado, incomodava um pouquinho. Então, quando ele precisava fazer pequenas atividades, ele sempre tinha aquele peso extra junto dele, tinha dificuldades para tomar banho, para trabalhar, porque ele carregava aquele saco de batata. E aí um dia ele voltou ao mestre, e aí o mestre falou: Você entendeu? E ele falou: Não. Então volta para casa. E ele voltou para casa com a sacola de batata. E foi passando o tempo e além do peso, aquelas batatas, elas começaram a ficar podres. Então, além do peso, ele também estava começando a se incomodar com o cheiro da batata. E não só ele se incomodava, mas também algumas pessoas que estavam à sua volta, né? Porque sentiam aquele odor forte, então acabavam se afastando dele. Mas ele permaneceu ali com o saco de batatas por algum tempo, até que, enfim, ele percebeu o quanto que carregar aqueles pesos estava fazendo mal a ele. E aí, então, ele voltou para falar com o mestre. E aí o mestre falou: E aí, você entendeu? E aí ele disse: Finalmente eu entendi. Porque quando nós não perdoamos, nós acabamos carregando um peso extra nas nossas vidas. E muitas vezes, quando nós falamos sobre perdão, a gente se coloca justamente nesse lugar de que eu estou cedendo algo a outra pessoa. Eu estou favorecendo a outra pessoa quando eu concedo meu perdão. Só que eu não enxergo que, não fazendo isso, o prejudicado sou eu também. Porque eu vou carregando aquele peso comigo. Eu vou carregando aquele saco de batata que vai ficando podre e vai me fazendo mal. Eu acho que muitos aqui sabem como que funciona uma prisão, né? Então, quando o indivíduo ele está em uma prisão, ele perde a sua liberdade, ele tem limitações. Ele tem limitação em ver aqueles que ele gosta, limitação de ir e vir nos lugares que ele gostaria de estar. Ele tem limitação de alimentação, e não só alimentação do corpo físico, mas também da alma. Então, ele, quando está preso, fica
sem muitas possibilidades. E nós, será que em algum momento da nossa vida estivemos presos? E eu posso dizer a vocês que quando nós não perdoamos, nós nos encontramos em uma prisão. Nós colocamos limitações nos nossos caminhos. Então, é preciso aprender a perdoar para que a gente possa se libertar dessa prisão, né? Possa libertar a nossa alma. Só que muitas vezes nós escolhemos viver em um looping eterno. Então, escolhemos reviver aqueles momentos que nos fizeram mal. Escolhemos relembrar das pessoas que nos fizeram mal. Então, eu fico preso àquilo e constantemente eu visito aquele sentimento, aquele momento, e eu não me liberto, eu não deixo ir. Tem um psicólogo que eu sigo, que eu gosto muito, e ele dá o seguinte exemplo, que quando você faz isso, é como se você tivesse vomitado dentro de uma Tupperware e constantemente abrisse essa Tupperware e desse um cheirinho, e é um sentimento horrível. Então, por que nós fazemos isso? Né? Por que visitamos esses sentimentos constantemente? Nelson Mandela, ele foi um grande líder, né? E ele esteve preso por cerca de 27 anos na África do Sul. E depois que ele saiu de lá, ele se tornou presidente. E estando em um cargo de poder, ele podia se vingar daqueles que o colocaram na prisão injustamente. Só que ele não fez isso, porque ele sabia que, ao fazer isso, ele estaria dando um péssimo exemplo. Ao fazer isso, ele não estaria modificando aquela situação, ele só estaria alimentando aquela raiva, aquela mágoa dele e também das outras pessoas. Então, ele resolveu não fazer isso e foi seguindo por um outro caminho para que ele conseguisse, enfim, a igualdade que ele esperava que todos ali tivessem, né? E quando ele estava preso, ele escreveu poemas, e um dos poemas que ele escreveu tem um verso que me chama muita atenção, porque ele fala assim, que ele é o senhor do destino dele, então ele fala, senhor do meu destino e capitão da minha alma. Então, quando nós escolhemos perdoar, eu entendo que nos colocamos justamente nessa posição, onde eu decido ser o capitão da minha vida. Eu decido que eu não quero mais aquele sentimento e eu quero seguir adiante de uma outra maneira. Porque é isso. O perdão, como eu falei, ele não é sobre o outro. Ele é sobre nós. É sobre o que nós queremos carregar na nossa vida. Então você fala, Aline, é muito fácil perdoar do jeito que você está falando. E eu digo que não. Perdoar não é uma tarefa nada fácil. É, pelo contrário, é uma tarefa muito difícil. E perdoar começa que não é esquecer. Então, se alguém me faz mal, eu vou perdoar, eu vou esquecer aquilo? Não, de forma alguma. E perdoar também não é eu voltar a confiar naquela pessoa 100%. Perdoar é deixar que esse sentimento não tome conta da minha vida. É eu não ficar revisitando esse sentimento. Eu posso simplesmente perdoar uma pessoa que me fez mal, mas não querer mais conviver com ela e tá tudo bem,
não tem nada de errado em relação a isso. E para perdoar é necessário muita coragem, porque primeiro você vai ter que encarar o seu orgulho. E depois, muitas vezes é necessário que você encare pessoas ao seu redor, porque elas podem não compreender o seu ato. Elas podem não compreender como você pôde perdoar a pessoa que te fez mal. Então, o perdão ele começa em não querer revidar. Não querer pagar o mal com o mal, né? Não querer pagar na mesma moeda. É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio. E se você desejar fazer isso, pagar o mal com o mal, Deus não vai interferir, ele vai deixar que você siga, né, com o seu caminho. Só que, ao fazer isso, você vai estar automaticamente se colocando numa ligação com essa pessoa por muito tempo, né? Porque ela te fez mal, você vai fazer mal a ela, então é uma ligação que vai se retroalimentando. Então você se faz prisioneiro disso. Então, quando você decide perdoar, você se liberta. Agora, a pessoa que te fez mal, ela vai ter que arcar com as consequências, ela vai ter que arcar com a responsabilidade daquele ato que ela cometeu. Só que aí ela vai lidar com o quê? Com Deus, com a lei divina. Então, nós temos dois caminhos, né? A pessoa que nos faz mal, ela tem dois caminhos ali para pagar aquilo que ela fez, que é ou pela lei divina ou pela vingança. E aí eu pergunto a vocês, de qual lado você vai querer estar? Porque Chico Xavier disse uma vez que é muito melhor que nós sejamos o ferido do que o causador daquela ferida. E como eu disse, perdoar é uma tarefa difícil. E é uma tarefa que a gente tem que fazer aos pouquinhos. É como uma atividade física, né? Que você faz e vai trabalhando o músculo e aí vai ficando mais forte, um pouquinho de cada vez. Então, o perdão é igual, é uma prática diária. E eu começo a praticar o perdão nas pequenas coisas. Então, eu perdoo uma palavra que foi dita de uma maneira mais grosseira, uma indireta que foi dada, um comentário desnecessário em algum momento. Então, eu pego pequenas coisas para praticar o perdão, para que assim, quando eu tiver que perdoar uma coisa muito grande, eu já esteja mais preparada. E também eu vou perdoando as pequenas coisas para que elas não se tornem situações mais complexas de reverter, que sejam mais difíceis, né? A gente vê muito isso nos nossos relacionamentos diários. Então, quando a gente tem o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido ali ao nosso lado, estar em família, conviver, é praticar o perdão nas pequenas coisas constantemente. E é muito curioso como a vida vai colocando essas situações para ver se a gente está realmente aprendendo, né? Se a gente está praticando o que é dito na oração do Pai Nosso, né? Que é perdoar, pedir perdão e também saber perdoar. Então a vida vai colocando esses pequenos momentos para que a gente possa praticar o perdão. E aí talvez um ponto inicial para que a gente consiga praticar é trabalhar a nossa compreensão em relação ao outro, né? Saber que errar acontece, né? Nós podemos errar com uma pessoa, assim como ela pode errar com a gente. Então, o perdão é uma via de mão dupla.
eu dou o meu perdão, mas eu também peço para ser perdoado, né? É aquela questão, eu não posso minimizar as coisas que eu faço, né? Tipo, não, eu mereço o perdão, mas o outro não, o outro, aquilo que ele fez não tem perdão, porque a gente não sabe aonde aperta o calo do outro. Então, às vezes, o que eu faço para ele é muito ruim, assim como o que ele me faz é muito ruim. Então, a gente precisa trabalhar essa compreensão, entender um pouco o outro. Eu estava preparando o evangelho e aconteceu uma situação onde uma pessoa me tirou do sério, digamos assim, e eu parei, respirei, falei assim, me dá 5 minutinhos. E aí a pessoa falou, tá bom. Então, depois de refletir um pouco e refletir até mesmo sobre o evangelho que eu estava preparando, eu falei para a pessoa, olha, isso que você fez me magoou, não foi legal. Você pode tentar não fazer de novo? E ela compreendeu. Falou, não, tudo bem. É claro que nem sempre a gente vai conseguir conversar com a pessoa que nos fez mal, né? Ter esse diálogo. Nem sempre é possível. Mas, quando for possível, é interessante para que as coisas possam ser resolvidas e que você não fique alimentando isso por muito tempo, porque se nós formos parar para analisar, a falta do perdão, ele está muito ligado à mágoa. Então, a gente vai alimentando as nossas mágoas e vai ficando cada vez mais difícil a gente dar o nosso perdão. E a mágoa é um mal tão destruidor que quando a gente deixa que ela tome conta da gente, ela pode causar até mesmo um mal físico. Então, quando nós perdoamos, não apenas nos libertamos, mas o perdão também é uma forma de cura, né? E não foi à toa que o último ensinamento que Jesus nos deixou quando ele foi crucificado foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o último ensinamento que Jesus nos deu foi justamente o do perdão. E quando nós concedemos o nosso perdão para uma outra pessoa, não quer dizer que nós somos melhores que ela, mas que talvez a gente esteja em um nível um pouco mais acima de maturidade, de compreensão daquilo que aconteceu, né? E a outra pessoa talvez esteja em um nível mais de imaturidade. Então, nós, compreendendo ali o que aconteceu, fica mais fácil de entender tudo e conceder o nosso perdão a outra pessoa para que a gente possa, né, se libertar. Porque quando nós perdoamos, nós libertamos o prisioneiro que muitas vezes somos nós mesmos, né? Então que ao final desse evangelho a gente possa refletir um pouco sobre isso, que a gente possa procurar libertar a nossa alma dessa prisão e deixar de carregar os sacos de batatas podres. Essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês essa noite. Eu agradeço muito a oportunidade e que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Obrigada.